que está em jogo com a regulamentação das redes sociais no Brasil? Nesse vídeo você vai ver do ponto jurídico de pessoas que entendem do assunto, irão abordar de forma crítica a movimentação do Supremo Tribunal Federal, STF, e de setores do Congresso Nacional para regular o uso das redes sociais no Brasil. A principal preocupação levantada é que essa regulação possa abrir caminho para um mecanismo institucionalizado de censura sob o pretexto de combater a desinformação. O que está sendo proposto? O cerne da discussão gira em torno de propostas legislativas e decisões do STF que visam responsabilizar plataformas por conteúdos publicados por usuários, obrigar a retirada imediata de conteúdos considerados falsos ou ofensivos, criar órgãos de controle, públicos ou privados, que atuariam como árbitros da verdade. Discussão judicial e política. O STF é retratado como ultrapassando seus limites constitucionais, atuando como legislador e executor ao mesmo tempo. Destaca-se que a liberdade de expressão estaria sendo relativizada, abrindo precedente para silenciar vozes dissidentes, especialmente as de oposição ao sistema vigente. Pretexto do combate às fake news. Nos sugerem que o combate às fake news pode estar sendo usado como justificativa para controle ideológico, com foco em influenciar o debate público. As regras seriam aplicadas de forma seletiva, atingindo principalmente críticos da esquerda ou do establishment político-judiciário. Interferência de Big Techs em interesses globais. As plataformas digitais, Google, Meta, etc., são apresentadas como instrumentos políticos usados por governos ou entidades internacionais para controlar a narrativa. Há a preocupação de que a regulação no Brasil seja inspirada por agendas estrangeiras, não respeitando a pluralidade cultural e política nacional. Impactos na vida do cidadão comum. Criminalização de opiniões. Um simples post crítico pode ser removido ou levar a penalizações judiciais. Autocensura. As pessoas passam a evitar temas sensíveis por medo de represálias, prejudicando o debate democrático. Concentração de poder. O Estado passa a ter controle sobre o que é permitido ou não no espaço virtual, sem transparência e sem direito à defesa. A questão é que existem dois problemas de poder excessivo que são estabelecidos por essa regulação que o Supremo Tribunal Federal, por essa decisão do Supremo Tribunal Federal que ela está estabelecendo. Isso gera dois problemas de poder excessivo. Um desses problemas tem por consequência a censura. E outro desses problemas tem por consequência a manipulação ideológica. Eu vou explicar isso aqui. A decisão do STF, ela primeiro coloca muito poder nas mãos das plataformas. E a consequência disso vai ser a censura privada. Por quê? Porque quando ela dá muito poder para as plataformas, cria a obrigação da plataforma tirar conteúdo do usuário que seja ilícito, isso gera um risco para a plataforma, porque se a plataforma não tirar, ela vai ser responsabilizada. A partir disso, a plataforma começa a tirar conteúdo, tirar, e vai tirar via algoritmo. Vai estabelecer, por exemplo, palavras proibidas. Porque quando alguém fala de pedofilia, a pessoa pode falar para combater a pedofilia, mas pode falar para praticar a pedofilia. Então tudo que tiver a palavra pedofilia, por exemplo, eles vão derrubar. Então isso gera uma censura indevida. É aquilo que eu falei com aquele estudo que mostrou que depois do DSA na Europa, 87 a 99% dos conteúdos derrubados eram legítimos. Então isso gera um problema de censura algorítmica aí dos usuários. É um risco que, como bem chamou o Daniel, um risco de overblocking, de bloqueio excessivo, de remoção de conteúdos legítimos por receio das plataformas de serem responsabilizadas. Até, como eu disse, o relator da ONU para a Liberdade de Expressão criticou sistemas parecidos com aquele que o Supremo quer implantar aqui no Brasil, que foram estabelecidos na Alemanha, na França e até na própria Europa. E aí isso gera uma falta de proteção até para quem fala, porque a pessoa que fala ela pode ter o conteúdo retirado, suprimido, sem o devido processo legal, sem uma intervenção do judiciário. Esse é o primeiro problema, a censura. Agora você tem um segundo problema,
que é muito poder para o governo. Peraí, Deltan, mas a gente está falando de rede social que vai ter muito poder. Não, gente, se a rede social tem obrigação, o próximo passo vai ser o governo criar a solução para todos os seus problemas. Vai criar um órgão para fiscalizar. Não se iludam. Ainda que seja um órgão do próprio Poder Executivo do governo federal, sem previsão legal, não precisa, é só eles criarem um braço da AGU ou um braço do Ministério da Justiça. Assim como o Ministério da Justiça tem um órgão de defesa do consumidor, ele pode criar um órgão de defesa do usuário da rede social, e aí eles vão para cima das redes sociais, e isso gera um problema de governança. É muito poder na mão do Estado, porque aí o Estado vai dizer quando que as empresas, as plataformas, estão agindo devidamente ou não na remoção de conteúdo. E aí o governo pode fazer uma manipulação ideológica, pode pressionar a plataforma para derrubar apenas certos tipos de conteúdo e não outros tipos de conteúdo, usando a máquina estatal para isso. E você gera um problema de governança, um problema tremendo de manipulação ideológica, um problema que a gente não tem na Europa, porque lá na Europa, quando teve DSA, o órgão de governança disso tem pessoas indicadas de diferentes países e é altamente plural. Mas aqui não, aqui vai ser um órgão de Estado de um governo federal fazendo isso, pressionando as plataformas. Então, esse sistema, nenhum sistema é perfeito. A gente sempre está falando aqui, para invocar o Thomas Sowell, de um trade-off. A gente tem de um lado a liberdade de expressão, do outro lado você tem risco do uso da liberdade de expressão. Da mesma forma que a liberdade das pessoas de sair na rua traz risco. Alguém pode praticar um crime, alguém pode assassinar alguém pode roubar outra pessoa. Mas é uma questão de responsabilização e não de trancar as pessoas em casa, porque se saírem de casa elas podem praticar crime. O que se quer fazer hoje é o equivalente a trancar as pessoas em casa. Querem trancar o discurso das pessoas nas redes sociais pelo risco que isso representa. Olha, eu queria ouvir o Marcílio e o Scorsin rapidamente sobre isso e depois eu queria colocar uma outra questão aí sobre se existe mesmo esse descontrole total. Mas vamos lá, Marcília, contigo primeiro, antes de introduzir outra provocação aí. Opa, tá, o meu som estava desligado. O Deltan estava entrando num ponto da discussão que me interessa, eu acho central, e está por trás dessas duas reclamações aí feitas a plataformas, né? Essa história de internet é uma terra sem lei, isso daí já encheu o saco, aliás, isso daí, né? As pessoas não cansam de ficar repetindo isso à exaustão, sendo que não é verdade. Aliás, é incrível, né? Eles querem combater a mentira com mentira, né? A internet é uma terra com lei, a internet nem é uma terra. Eu não me lembro se aqui ou em outro programa da casa contei que outro dia uma pessoa me procurou falando assim, por que os parlamentares não fazem um projeto para que os crimes contra a honra possam valer na internet também? Quer dizer, olha como as pessoas estão sendo desinformadas. Os crimes contra a honra valem na internet. Aliás, toda a nossa legislação vale na internet. Como é que é uma terra sem lei? É uma terra sem a lei que eles desejam que exista, que é uma lei de controle do discurso e não controle da transparência, inclusive como se perseverou fazer na Europa, e inclusive em muitos aspectos eles próprios já estão voltando atrás. O ponto, me parece, desses dois casos, do que o Deltan estava trazendo, é o seguinte: risco. Para mim esse é um ponto essencial. A gente aqui tem um divisor de águas em quem pensa a respeito de regulação e de liberdade de expressão, que é o risco. Quanto que você assume ou topa correr de risco para viver numa democracia? Então, eu não topo assumir nenhum risco, eu não topo correr risco nenhum e quero viver numa democracia. Você não vai viver numa democracia. Viver numa democracia é arriscado, corre-se risco para isso. Então, não dá. A pessoa que quer viver numa democracia sem risco é aquele mesmo tipo de pessoa que quer ser católico, mas poder casar com duas pessoas, diz que é católico, mas não entende que o Papa condene certas coisas, você entendeu? É mais ou menos assim, ele quer adaptar o mundo ao formato dele. A democracia é justamente um jogo de contrários, e um jogo de contrários é risco. É risco o tempo inteiro. O risco, inclusive, da democracia dar errado faz parte. Você pega um avião e você quer chegar no lugar que você vai viajar, você corre o risco de morrer, o avião pode cair, faz parte da vida, faz parte do risco. Eu quero viajar para tal lugar, mas não quero correr risco, então não vai viajar.
Então você não vai poder viajar. E é simples assim. Veja a opinião do filósofo Luiz Felipe Pondé sobre esse assunto sensível e perigoso, onde bandidos podem viver soltos e armados e a sociedade fica refém desses criminosos. E por outro lado, estamos vendo comediantes, jornalistas e políticos sendo presos por falar, por criticar. Esses pontos de vista do filósofo funcionam como um alerta à sociedade. A liberdade de expressão está sob ataque velado. O argumento é que a regulação pode parecer moderna ou responsável, mas esconde um projeto de controle político, onde o que for contrário à narrativa oficial poderá ser silenciado. Eu costumo chamar isso de uma espécie de censura líquida, porque às vezes não vem só quando a gente discute casos específicos envolvendo o STF, tentativa de regulação das redes e tal, mas também às vezes vem de qualquer lugar, né? Um sujeito ouviu uma piada, eu pessoalmente não gosto tanto das piadas do Léo Lins, mas você chegar num ponto em que alguém pode se sentir X e aí processa e o juiz manda um comediante para a cadeia, é de fato o fim da picada, né? Em termos de circulação da palavra pública, como se fala, que é um conceito semelhante à liberdade de expressão, é um cerceamento grande. E é claro que isso tem um efeito rebote, que é, na realidade, o que essas figuras ideologizadas... Eu tenho muito medo quando o Poder Judiciário pensa que ele tem função civilizadora. E o Supremo, seja ele de qual país for, também tem função civilizadora. Porque normalmente a função civilizadora acaba sendo uma certa concepção de civilização e uma certa concepção de ideologia. Então, você vê, por exemplo, ontem, eu li na imprensa, se não me engano foi ontem, que invadiram a casa de um empresário, um engenheiro em São Paulo e roubaram tudo e deram um tiro na cabeça dele. Quer dizer, enquanto o país se sente afogar no crime comum, no narcotráfico, a soberania de fato do Estado brasileiro não está sendo destruída pelas Big Techs, está sendo destruída pelo narcotráfico, pelo crime organizado, né? Enquanto a gente vê, muitas vezes, ou seja mesmo o STF, alguns membros darem sinais que criam uma certa insegurança jurídica de comportamentos que não devia ter, afinal de contas, porque tal juiz está envolvido com tal associação de futebol, ou por causa disso, ou por causa daquilo, isso tudo cria uma certa sensação de insegurança jurídica. E eu digo insegurança jurídica aqui no sentido de que você acaba com medo de falar, com medo de escrever, com medo de pensar. Eu estava acompanhando a discussão de vocês aí anteriormente sobre a questão de chamar fulano, beltrano de ladrão, sei lá o quê. A verdade é que você vai fechando o cerco, e num país em que ladrões saem da cadeia, muitas vezes presos, são soltos em audiência de custódia, em que você praticamente pode arriscar a ideia de que esses sujeitos que fizeram esse crime em São Paulo ontem podem ficar soltos por aí, e, no entanto, alguns juízes resolvem prender humoristas, né? Porque fizeram uma piada boa ou ruim, independente, mas quando você já não pode mais fazer humor, você não pode mais fazer crítica, você não pode mais levantar hipóteses, porque senão você pode ser preso, então isso de fato significa um risco para a liberdade de expressão mesmo e para a democracia como um todo, né? A ideia de espaço de pensamento. E eu acho que o Brasil, sem dúvida nenhuma, eu também acompanhei a discussão sobre o voto do Mendonça, quer dizer, o STF ele precisa colocar um pouco de limites em si mesmo, já que, infelizmente, o Senado brasileiro, que seria aquele que teria que fazer isso, não faz nada. O que você acha? É proteção ou censura? Comente agora, enquanto ainda pode. Se você valoriza sua liberdade, curta, compartilhe e se inscreva. Porque amanhã, talvez você não possa mais nem fazer isso.